Saudações trabalhistas, bem-vindo ao canal Centelhas. Hoje mais um vídeo discutindo Ciro Gomes, a esquerda, disputa de hegemonia moral e intelectual da esquerda. Acompanhe o vídeo e você vai saber o que eu estou falando. Ciro Gomes esteve em Santa Catarina no final de outubro, no dia 29 ele esteve na Alesc e depois da sua fala, no momento das perguntas, a primeira pergunta que lhe foi feita por um jovem que estava lá presente era sobre essas críticas, hostilidade que outros setores da esquerda têm com o Ciro, e o que fazer diante disso. E a resposta do Ciro foi muito interessante. Ele disse: eles não vão me empurrar para a direita, eles vão me devolver à esquerda. Eu quero disputar a hegemonia moral e intelectual da esquerda. Isso, Ciro disse depois de explicar que a esquerda é um campo de disputas desde que a esquerda existe como esquerda. Desde a Revolução Francesa, quando se inaugura essa diferença, esse antagonismo entre direita e esquerda, ou ainda na Revolução Russa, quando subsequentemente na União Soviética se cria esse antagonismo, essa disputa entre stalinismo e trotskismo, que reverberou em todos os partidos comunistas no mundo inteiro. A esquerda brasileira sempre foi plural, diversa. Se nós pegarmos na década de 30 até 60, 70, nós temos o Partido Comunista, fundado já na década de 20, e o trabalhismo, que foi a maior expressão de maior apoio popular, apoio da classe trabalhadora até a década de 60. O golpe de 64 veio justamente para acabar com essa hegemonia do trabalhismo no Brasil. E claro, existiam também outras expressões de esquerda, embora menores no Brasil naquele contexto. E na década de 80 nós vemos uma mudança nesse cenário. Nós temos a fundação do PT, em 1980, formado aí desde a década de 70, de diferentes setores, dentre os quais o novo sindicalismo. Temos a refundação do trabalhismo, com a fundação do PDT, depois que a sigla PTB foi roubada, uma história que vocês já conhecem, eu espero. Com a volta do exílio também o Partido Comunista volta, agora sem Prestes, que rompe com a carta aos comunistas. E o MDB, que era a oposição consentida pelo regime durante a ditadura, que se torna o PMDB, que hoje voltou a ser MDB, enfim. E na década de 90 nós temos ainda mais mudanças nesse campo, já desde o final da década de 80, se pensarmos em dois marcos históricos nesse processo todo. A queda do comunismo, a queda do Muro de Berlim, depois o esfacelamento da União Soviética, e a fratura que isso significou dentro da esquerda, no mundo inteiro, e a Constituição de 1988 aqui no Brasil. Agora os comunistas estão divididos entre o PCB, o PCdoB, o PPS, que surge como uma dissidência do PCB também nessa época, que hoje virou Cidadania. O PSDB é fundado nessa época, que surge, como o nome diz, como o Partido da Social Democracia Brasileiro, mais à esquerda, mas que, quando se tornou o governo, com o FHC, adotou o neoliberalismo. E também o PT, quando assume o governo em 2002, 2003 na verdade, com o primeiro mandato do Lula, também mantém a mesma política econômica adotada na época do Fernando Henrique Cardoso. Veja bem, não estou dizendo que o PT é neoliberal, mas é fato que o PT chegou ao poder através de uma aliança com a centro-direita. O PT deixou de fazer uma aliança puramente de esquerda, e procurou essa aliança com a direita, com o centro. Ah, mas isso é a sua opinião só. Não, na verdade isso é a opinião do Lula, ele mesmo fala isso em diferentes entrevistas. E isso tudo se desenrola até chegarmos em 2016, no impeachment, no golpe, na eleição do Bolsonaro e na tragédia que nós estamos vivendo hoje. E diante desse cenário tão conturbado, muitas pessoas falam: não dá para falar em esquerda no Brasil, no Brasil não tem esquerda. Ou aquelas pessoas que acreditam nesse papo de renovação política, que vem com:
Ah, mas esse negócio de direita, esquerda, isso não serve mais. Ou nem de direita, nem de esquerda, pra frente. E isso não faz sentido nenhum, porque direita e esquerda são duas maneiras diferentes de como ir para a frente. Mas afinal de contas, o que é esquerda? Como que a gente pode definir a esquerda? Eu gosto muito da definição do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, neste livrinho Esquerdas do Mundo Unidos, aonde ele diz o seguinte: esquerda é o conjunto de teorias e práticas transformadoras que, ao longo dos últimos 150 anos, resistiram à expansão do capitalismo e aos tipos de relações econômicas, sociais, políticas e culturais que ele gera, e que, assim, procederam na crença da possibilidade de um futuro pós-capitalista, de uma sociedade alternativa, mais justa, porque orientada para a satisfação das necessidades reais das populações, e mais livre, porque centrada na realização das condições do efetivo exercício da liberdade. Reparem que o Boaventura fala em esquerdas, em um conjunto de teorias e práticas. Ora, para falar em um conjunto é preciso falar de pelo menos mais que um, certo? Pois é, tanto é que o objetivo do seu livro é demonstrar como e por que as esquerdas, na sua pluralidade, na sua diversidade, devem se unir. Eu recomendo a leitura desse livro, é muito bom. E o que nós podemos concluir nessa leitura é que as esquerdas, apesar de terem tantas diferenças, construídas ao longo desses 150 anos, de como fazer essas transformações e que transformações sociais, políticas, culturais, enfim. Temos uma esquerda mais revolucionária, por exemplo, a linha do comunismo, uma esquerda moderada, social-democracia, e dentro desses dois blocos, só para ficar em algo muito simples, nós vamos ter diferenças muito grandes já dentro desses blocos. E se nós formos pensar em uma escala global, em uma esquerda europeia, uma esquerda norte-americana, uma esquerda latino-americana e uma esquerda brasileira, nós vamos ver ainda mais diferenças de como que entenderam a realidade política, social, econômica, cultural dos seus países e tentaram transformá-las. Mas o que nós podemos concluir dentro disso tudo é que as esquerdas, apesar de terem as suas diferenças, têm muito mais semelhanças do que diferenças. E as esquerdas, de maneira geral, se assemelham também pelos seus erros. Os erros da esquerda como oposição, os erros da esquerda como governo. Então, quando Ciro diz que ele se propõe a disputar a hegemonia moral e intelectual da esquerda, ele está pensando nisso. Aliás, quando Ciro fala em hegemonia, ele está fazendo uma referência ao conceito de hegemonia do Gramsci, do Antônio Gramsci, intelectual marxista italiano. E por falar em italiano, eu poderia ter pego aqui o Bobbio para falar sobre direita e esquerda, mas eu prefiro o Boaventura. E esse é um dos papéis fundamentais ao qual se presta a candidatura de Ciro Gomes. Forçar essa inflexão sobre o que é ser de esquerda. Não dá para dizer que um partido é de esquerda só porque adota a cor vermelha ou porque os seus filiados chamam uns aos outros de companheiro. É preciso ter políticas de esquerda, defender bandeiras de esquerda. É preciso ter práticas de esquerda, práticas políticas de esquerda. É preciso ter um projeto que dialogue com os conceitos, com as bandeiras que são do campo da esquerda, ou seja, que querem fazer essas transformações políticas, econômicas, sociais. E esse papel que o Ciro Gomes está se prestando é um papel fundamental que, até pouco tempo atrás, mais especificamente antes do golpe de 2016, era desempenhado por outros setores da esquerda, por setores minoritários, dissidentes inclusive da esquerda que estava no poder. O PSOL se prestava sempre a esse papel, muito importante. As candidaturas do PSOL tinham esse sentido, Basta lembrar do Plínio em 2010, por exemplo.
Basta lembrar que o PSOL na Câmara era uma oposição à esquerda do PT, e por isso eram chamados pelos petistas de a esquerda que a direita gosta. E falando em disputa da hegemonia moral e intelectual da esquerda, cabe lembrar que o próprio PT foi fundado se opondo tanto ao comunismo, tanto do PCB quanto do PCdoB, quanto também do trabalhismo. Ou seja, o próprio PT surge das disputas dentro do campo da esquerda no Brasil. E essa disputa, cabe destacar, é uma disputa absolutamente saudável para a democracia, normal, necessária, desde que seja uma disputa de ideias, uma disputa de projetos, de onde a gente quer chegar, como fazer as transformações necessárias da nossa sociedade. E não uma disputa de egos, ou uma disputa de quem tem os melhores xingamentos, ou de quem tem a melhor militância, quem tem o maior gabinete do ódio. Quando vira briga de torcida, e não uma disputa política, no melhor sentido da palavra política. E eu pretendo, em outros vídeos, abordar melhor sobre essas disputas, sobre essas diferenças, mas cabe aqui deixar uma última provocação. Se essa discussão é uma discussão salutar para entendermos aonde a gente quer chegar, que projeto nós queremos, como recuperar o Brasil depois desse desastre que foi o governo Bolsonaro, será que é por isso que o Lula não aceita debater com o Ciro? Agora eu quero saber o que você pensa sobre isso. Deixe aqui nos comentários, já aproveita, curte esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você sabe que vão se interessar por esse conteúdo. E me ajude a espalhar centelhas de esperança.